Olá pessoal, eu sou o Sami Ribeiro e vai começar mais um episódio do Bate-Papo Molt, conectando conhecimentos e oportunidades. E o tema de hoje é fotografia. Será que ela é uma habilidade a ser adquirida ou é um talento nato? Para falar sobre esse assunto com a gente, eu trouxe aqui hoje o Ber. Seja muito bem-vindo, Ber. Obrigado, Sami. Espero que o pessoal aprenda muito com você. Você tem muito conhecimento para passar para as pessoas, é isso que a gente veio fazer aqui hoje, né? Legal. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Imagina. Eu sou o Ber, meu nome é Bernardo, mas O pessoal te chama de Ber, né? todo mundo me chama de Ber. Sou fotógrafo, faz 16 anos que eu trabalho profissionalmente com isso. Legal. Mas o interesse veio um pouco antes, né? Uhum. Acho que desde quando eu era, sei lá, uns 13, 14 anos, o meu pai tinha uma câmera. E essas mais profissionais, assim, na época Sei. do filme ainda. Uhum. E aí eu começava, desculpa pai, mas eu vou falar a verdade aqui, eu roubava a câmera dele. Sério? Eu guardava um dinheirinho, comprava um filme É. e ia testando, meio sem conhecimento. Que legal. E aí chegou uma época da vida, Uhum. que quando eu tinha, sei lá, uns 18 anos, quando eu saí do terceiro colegial, Certo. eu não sabia o que fazer, né? Uhum. E aí foi até um impasse para mim, porque eu queria ser músico, estou tentando até hoje. E, e aí teve um impasse na vida de saber o que fazer. Uhum. E aí nessas horas o conhecimento, o apoio familiar, assim, deu Foi um norte, fundamental para você ali, deu um né? norte bem legal, assim. Uhum. O apoio dos pais, da família. E para descobrir, mas eu fui descobrir isso um pouco depois, eu já tinha uns 21 anos, assim. Até um pouco tardio você pensar Sim. hoje, né? Uhum. Porque a internet existia, mas ainda era um pouco mais Um pouco mais limitada, talvez, né? limitada. Nem todo mundo tinha acesso E não tinha a quantidade de de informação, né, informação, que ela tem hoje. exato. E aí foi quando eu não sabia o que fazer, aí meus pais sempre me apoiaram nas decisões. E aí eu falei, puta, eu gosto bastante de fotografia, eu gosto de tirar foto, mas era sempre como um hobby, né? E aí acabei falando para eles, falei, ó, eu gosto muito de fotografia, mas eu não pensava como monetizar isso na época, né? E eles fizeram uma coisa muito legal, que falou, ó, é isso que você quer? A gente vai te dar uma ajuda, mas é temporária. Eles falaram, a gente vai te emprestar uma câmera por um ano e você vai ter que fazer alguma coisa com isso. Uhum. E eles realmente fizeram isso. Dezembro de 2005. Falou, ó, dezembro de 2006 a gente pega a câmera de volta. Mas aí o meu pai era amigo do Cachimbo, que é um fotógrafo falecido já, que foi o meu mestre da fotografia daqui. E eu fui no estúdio, por indicação do meu pai, assim, e ele me recebeu e falou, o que você quer? Eu falei, não sei. Aí ele falou, ó, então você pode ficar aqui comigo, a gente troca umas informações e tal. Certo. Aí eu trabalhei esse um ano com ele lá, e aí fui descobrindo as coisas já meio dentro da fotografia. Às vezes eu falo pro pessoal que está começando agora que talvez um caminho mais fácil hoje em dia eu falaria para começar primeiro com informações, com estudo, para depois cair no mercado de trabalho. Mas como a informação era mais limitada na época, acabou sendo assim. E aí eu, nos trancos e barrancos, às vezes me fazendo algumas coisas que hoje eu olho e falo, nossa, isso eu poderia ter evitado se eu Sim. tivesse me preparado mais para começar melhor, mas acabou sendo assim. Muito legal essa história, Beira. Eu acho que você vem de uma geração próxima da minha, acho que a gente tem idades parecidas e realmente a informação era um pouco mais limitada, né? E hoje em dia o pessoal tem acesso a isso muito mais fácil, né? Principalmente com celulares, aí hoje em dia todo mundo tem um celular
e tira muitas fotos, né? Inclusive posta muito. E como é que você enxerga isso? Você acha que as pessoas, por conta do celular, têm de fato sim uma habilidade ali, porque ele facilitou até mesmo, faz quase que o trabalho de uma máquina profissional, né? Sim. Você acha que as pessoas têm tido um pouco mais esse olhar para isso, ou você acredita que de fato a fotografia é uma habilidade que a pessoa às vezes tem ali dentro dela e é somente através de estudo, de dedicação que ela vai conseguir aperfeiçoar isso? Então, eu acho o advento do celular uma maravilha. Aham. Porque eu, às vezes, sei lá, de férias, às vezes eu nem levo câmera. Porque tem coisas que a, a espontaneidade da pessoa vale mais do que uma técnica, Sim. sabe? E assim, eu acredito que tenha pessoas mais sensíveis, digamos, à imagem, à estética, Sim. e pessoas menos sensíveis, mas com o tanto de informação e o tanto de foto que tem hoje em dia, porque Uhum. tudo é imagem hoje em dia, Sim. o olhar das pessoas já ficou mais treinado, sabe? Você imagina que, sei lá, quando eu comecei em 2005, tinha já o digital, tinha tudo assim, Aham. mas ainda era mais limitado. Hoje você abre o celular, é só imagem. Então, já tem um treinamento implícito de foto, de imagem, de estética. Aham. E respondendo a outra pergunta de se tem técnica, tem coisa que a pessoa é mais sensível a isso. Tem uma história até engraçada que tem Conta pra gente um então. amigo do meu pai que ele conta uma história que eu estava no clube, eu devia ter É. uns 5 anos, talvez. E a molecada brincando, Uhum. assim, jogando futebol e tudo. E eu nunca fui tão Tão bom de dessa porte. vibe, assim, sabe? Aham, entendi. E eu me perderam. Aliás, eu saí e tal e ninguém me achava. Ficava todo mundo me procurando. A hora que me viram, eu tava com um pauzinho cantando uma música, não lembro agora, e olhando para cima. Então, esse ser mais viajado, que até eu me descobri fotógrafo, falei, pô, meu, eu não Acho que a queria gente ser tão usava mais a viajado. imaginação, talvez, né? Sim, pode ser também. Mas eu não queria ser assim, sabe? Eu falei, É. pô, meu, eu preciso ser mais prático nas coisas. Aham. E foi justamente essa característica que me tornou fotógrafo, sabe? Entendi. É, mas aí, profissionalmente, tem várias vertentes na fotografia. Você Uhum. pode, eu trabalho basicamente com estúdio, com produções de moda, publicidade, produto. Ah, legal. E a moda é mais criativa, assim, você tem que Uhum. dar uma abstraída nas coisas. Mas tem coisas mais pragmáticas, são coisas mais técnicas. E para isso, às vezes, para você ser profissional, talvez tem horas que eu sou mais viajado e tem horas que eu sou técnico, né? Então tudo é importante para você se profissionalizar. Uhum. E no começo da carreira eu era super nerd da técnica, né? Aham. Porque me fascinei com o estúdio, né? Eu adorei a possibilidade de fazer luz, montar, fazer de várias formas. E aí eu estudei muito, muito. Ah, legal. Eu fiquei assim, anos lendo tudo. Estudando, se aprofundando mesmo no assunto. Sim, eu comecei lá no estúdio, né? Que hoje, o estúdio onde eu comecei, hoje é meu. É. Que Que era o estúdio do legal. Cachimbo. Sim. O Cachimbo é um ícone da fotografia londrinense. E, e aí eu fiz cursos lá, fiz os cursos que o pessoal ia dar lá no estúdio, eu participava, fiz cursos fora, é, livro, YouTube, e continuo fazendo até hoje, né? Porque, A gente não pode parar, né, dele? Acho que o conhecimento é uma busca incansável, né, incessante, assim. A gente sempre precisa estar buscando, ainda mais acho que não só na sua função, na sua profissão, mas acho que assim como as outras,
muda muito rápido, né? Então a gente precisa buscar sempre essas informações, né? E pelo que eu percebi aí, você estudou bastante, você leu bastante, você foi em Sim, busca de muito conhecimento, né? E acho que isso fez muita diferença na sim, sua formação, não só como profissional, como pessoa. Isso acho que está refletindo na sua carreira, né? sim. A minha mulher às vezes fala que ela É, acorda de domingo, eu estou vendo vídeos, cursos, até não literalmente sobre aham. fotografia, mas às vezes sobre Um conhecimento, cinematografia, né, que vai agregar ali de alguma forma, né? sim, áudio também, que é uma coisa que eu gosto. É, não é literalmente ligado, Aham. mas envolve Sempre a o busca do audiovisual. conhecimento, né? É, Independente de ser lido ou não, mas é sempre essa busca aí pelo conhecimento, pelas informações, pelo que está acontecendo, as novidades, isso acho que faz toda a diferença, né? sim, e hoje a gente tem as coisas se renovam Sim, são muito rápidos aí, instantaneamente, né? né? Sim, Então, às vezes você fica um ano sem se atualizar, aham, você já está um pouco atrás. sim, Isso é uma coisa que eu penso bastante, sabe? Falei, pô, aham, eu tenho 38 anos agora e daqui para frente? uhum, Imagina se eu ficar 5 anos sem me atualizar, tanto em estética quanto em técnicas, uhum, às vezes a gente fica para trás, né? sim, Então sim, eu sim, sempre com certeza. tento. E fala pra gente um pouquinho da sua formação acadêmica, o que que você cursou, o que que você aprendeu? Eu fiz design gráfico, Ah, né? design Eu gráfico. sou formado em design gráfico. E foi até curioso, porque o meu pai é advogado e eu trabalhava com ele e eu tocava à noite, assim, Ah, que eu legal. toco bateria e tal. E era isso, minha vida com 18 anos, 19, assim, eu não sabia o que fazer. Eu fiz 3 meses de direito. Para tentar continuar ali as coisas da família, Mas né? assim, por falta de, de informação mesmo. Tanto que aí eu fui conversar com um amigo da família lá que é psicólogo, Aham, e ele falou, e na época chamava desenho industrial, né? sim. E desenho industrial? Eu falei, mas não sei nada de desenho. Não, mas você sabe de estética, sabe de música, sabe de Aham. fotografia, tem a ver. Eu falei, não, mas eu falei, deixa eu dar uma olhada. A princípio você não entendeu muito a ligação de uma coisa com outra, mas. Exato. E foi aí que mudou a minha cabeça. Aí eu olhei e falei, vou fazer, porque tinha 3 anos de fotografia, né? Uhum. Era o curso que mais tinha Tinha fotografia. fotografia. E aí Aí eu, foi nele que você se encontrou ali, que você se achou, né? que é assim, não literalmente pela parte da fotografia, mas o É, entorno. certo. Eu conheci muita gente do design, de coisas mais artísticas, tinha coisas técnicas também. Sim. E aí eu conheci o meu meio. Falei assim, meu, é isso que eu quero. É isso aí. É porque ali você estava com certeza em um ambiente educacional que estava te proporcionando uma troca ali mútua, né? De conhecimento, de informação, pessoas com ideias diferentes e com certeza elas agregaram para você, né? Exato. E hoje eu tenho muito contato com o pessoal da Ainda faculdade tem, é ainda, legal. com os professores. Aham. E agradeço todo mundo por isso, porque me proporcionaram Eles te coisas. deram essa base É, educacional aí interessante, né? e assim, até Legal. coisas que eu julgava na época, que eu falava, mas isso não é fotografia. E era certo que eu queria ser fotógrafo, Aham. depois do primeiro, segundo ano. E aí, as outras coisas da fotografia que, aliás, desculpa, do design gráfico, que eu julgava não serem importantes, foram muito importantes. Porque aí, assim, eu entendi de processos gráficos, entendi de diagramação, entendi de tipografia. E isso até hoje eu levo comigo porque é importante no meio, né? Uhum. Porque não adianta você foca só numa coisa e Sim, o entorno não, sim. você não acompanha. Então tem todo um Ah, ambiente legal, ali. legal. Então a sua formação acadêmica, a parte educacional foi fundamental pelo que eu percebi para a sua formação, para chegar onde você está, essa convivência com outras pessoas que tinham conhecimentos e habilidades diferentes, né? Então, Ber, você disse para a gente que fez desenho industrial, essa sua formação, e que dentro do curso você tinha a disciplina de fotografia, que foi onde ali você despertou o seu interesse.
E acredito que, por ser um curso específico, a fotografia era direcionada para uma área. Mas existem outras, né? Ou não, eu estou errado. Não, Quem é formado, né, em fotografia, quem quer estudar fotografia, pode trabalhar em áreas diferentes. tem inúmeras áreas. É, eu sempre gostei de umas coisas meio surreais, assim, de um fotógrafo que eu gosto muito, do David LaChapelle. Ah, legal. E... Mas quando eu comecei a fotografia, eu entrei no estúdio como assistente É. e, assim, me deparei com um mercado real, né? Aham. Que era, assim, produtos, foto de moda, de lookbooks de moda. Lookbook é para mostrar bem as roupas Certo. para comércio, né? Aham. E fui descobrindo toda a Esse universo, variedade, né? né? É, Esse leque que a fotografia oferecia, né? sim, tem fotografia documental, tem fotojornalismo e tive contato com eventos também, assim. Ah, E eu sim. tenho amigos de todas as áreas. Então eu acabei já começando no estúdio por porque aconteceu, por Uhum. sorte ou por alguma coisa. Mas eu tentei conhecer todo o leque, né? Aham. Aí tentei fazer algumas coisas que eu não me sentia confortável fazendo. Por exemplo, o evento eu não me sinto confortável. Pela falta de controle, talvez. Mas tem amigos que, pô, Que gostam e mandam preferem, né? super bem, preferem esse contato, assim, com o evento, com o inesperado. E, e fotojornalismo mais ainda, né? Que pega uma pauta e tem que retratar da melhor forma e mais fiel à Uhum. realidade, né? Eu já sou da parte mais surreal, mais irreal, assim, que é de criação mesmo, de... Talvez por essa questão, quando você iniciou a conversa dizendo que você gostava de imaginar e de criar, e talvez a sua formação também em desenho industrial, que eu conheço o curso que trabalha um pouco de criatividade, tenha te despertado e acho que você conseguiu juntar uma coisa com outra e Sim. fazer disso a sua profissão e se encontrar ali, né? E até nos cursos, né? Nos cursos que eu acabei fazendo durante a vida, Aham. eu conheci universos diferentes, Ah, me legal. identifiquei mais com um ou menos com o outro. Isso aí, eu lembro que eu fazia tudo. Falava, tem curso de um cara tal, eu quero fazer. Ia lá, dava um jeito. Às vezes eu trocava, eu ficava de assistente pro cara que estava dando o curso, Aham. para ver o curso, né? Certo. Porque na época esses presenciais eram mais caros, né? Sim, sim. E hoje eu continuo fazendo cursos online, assim, de várias áreas, Ah, legal. e para conhecer outros universos, né? E assim, tudo você vai agregar. Sim. Mesmo os que você fale, essa não é a área que eu quero, pelo menos você sabe que isso não é bem Uhum. a sua área, mas você absorve alguma coisa. Sim, Mesmo que for para falar, bom, eu não sou bom nisso. Uma coisa que eu sempre acho que é melhor a gente saber o que a gente não é tão bom sim, do que só focar e falar, não, eu sou bom nisso. sim. Então Acho que independente de sim ou não, a busca por esse conhecimento, o fato de você ter feito muitos cursos, fez com que você também conseguisse enxergar melhor para onde você queria ir, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Acho que então ficou muito claro que o conhecimento, essa busca que você teve, foi fundamental para isso, né? sim. Mas agora fala pra gente o seguinte, quem está começando, pensando em começar com a fotografia, você tem alguma dica para essa pessoa, o que ela pode buscar? Eu sei que você já tem cursos, inclusive na plataforma Mote, então Uhum, ali já é um bom início, né, para a pessoa, sim. porque eu percebi que tem as pessoas que de fato estão começando, as pessoas que já têm um conhecimento mais intermediário, as que já têm um conhecimento mais avançado, né? Tudo isso ela encontra com você. Sim. A dica é primeiro tentar um pouquinho de tudo, sabe? Para descobrir o que Experimentar para você gosta. conseguir entender qual que faz mais sentido para ela, né? Exato. Porque tem gente que gosta mais de contato com o público, tem gente que gosta menos, tem gente que gosta de uma coisa super técnica, gente que gosta de coisas mais abstratas. Então, tentar um pouquinho de tudo, Uhum. sabe? E eu sempre falo pro pessoal que está começando, É. é, tentar já
fazer esse leque, só que com um conhecimento um pouco mais avançado para se lançar no mercado. Porque quando eu comecei, eu estava com muita sede de começar, Aham. peguei coisas que eu não dava conta, Ah, importante sabe? isso, né? Porque assim, aí lá atrás eu olhava e falei, pô, eu aceitei um trabalho, falei que conhecia e na verdade eu comecei errando. Então, eu acho que é melhor você gastar um pouquinho mais de tempo em conhecimento, em conhecer o meio, Aham. sabe? Porque Acho além que vai, da... vai trazer também outros profissionais ali que estão em momentos diferentes do seu, e aí acho que essa troca vai ser importante, né? E Exato. fundamental. E curso, né? Porque assim, além dos cursos, porque quando você fala em curso parece que é uma coisa técnica, né? Aham. E não E necessariamente, né? sim, porque assim, nos meus cursos até tem umas coisas de relação interpessoal, tem Ah, coisa de legal, como se portar, legal. sabe? Porque isso faz bastante diferença, né? Sim, Porque às vezes você é um ótimo fotógrafo, super técnico, mas não consegue atender a pessoa uhum, de uma forma bacana, sim, legal. se deixar a pessoa confortável, Aham, aí uma coisa acaba anulando a outra, né? sim. E fala pra gente um pouquinho da pessoa que acessar a plataforma Mote, que vai encontrar o seu curso lá, o que que ela vai perceber, o que que ela vai de fato encontrar com o seu curso. Então, tem o curso básico, né, que é para conhecer não só a câmera, mas a história da fotografia, Ah, legal. sabe? Que Então, um tenha. pouquinho da história mesmo. Porque assim, a gente precisa Voltar um voltar do pouquinho, começo, entender entender alguns processos, de onde veio, né? exato. E assim, aí, para você primeiro entender a história da fotografia, para depois pensar, bom, agora deixa eu entender como funciona a parte técnica da câmera, ou não só da câmera, mas no celular, mas como você pode aproveitar ao máximo isso aí, né? E aí, e aí tem os módulos mais avançados. Começamos na fotografia básica, com, com história, Uhum. como mexer numa câmera mesmo. E aí A iluminação conceitos também. de luz, conceitos de lentes, de Ah, enquadramento. legal. Porque eu não vou lembrar de quem é a frase agora, mas tem uma frase muito boa que fotografia não mente, mas mentirosos fotografam. Então Aham. você Bela frase. porque você consegue contar uma história justamente com Com imagens, enquadramentos, né? com ângulo. Isso, na história da fotografia, a gente conta isso, sabe? Beleza, a gente sabe mexer numa câmera, mas o que fazer com ela? Você tem a parte técnica, mas você não tem o background disso aí, né? Então, e aí depois partimos para os lados mais profissionais, que como mexer em flash, em iluminação, como partir para um lado ou para outro, para estúdio ou para externa, e, e como também monetizar a fotografia, né? Ah, legal. Isso é importante, né? Porque assim, Para fazer disso, além de ser um hobby, ser de fato uma profissão, como a sua, né? Como você. exato. Eu demorei um tempo para entender. É porque acho que muitos começam como um hobby também, né? E vai se descobrindo e ao longo do tempo vai querendo que isso de fato seja a sua profissão, né? Vai se encontrando ali, que é de fato, né? E até o próprio Sebastião Salgado, quem não conhece, conheça. Ele Sim. começou a fotografar com 40 anos de idade. Não sei se é exatamente isso, mas ele. Cara, eu lembro dele, conhecia assim por conta da escola. O professor sempre dava trabalho e quando tinha alguma coisa ele sempre foi uma referência. Então, quando você falou, eu lembrei, resgatei uma memória lá da, Sim, da, da época de adolescência, de escola, e ele era uma figura realmente muito importante. sim, e continua sendo, é um cara inspirador. E eu não lembro exatamente agora qual era o trabalho dele, mas ele. Algo tipo diplomata, uma coisa assim. Uhum. Mas que viajava muito e aí
o hobby dele se tornou profissão, e é um cara super renomado. E tem muita gente que gosta muito de fotografia, que me procura. Aham. Fala, eu gosto de fotografar, mas não sei como monetizar isso. Sim. E, claro, como todo trabalho não é só Aham. amores, Sim, né? claro. A gente enfrenta desafios diários e Sim. tem trabalhos e trabalhos, mas é uma coisa prazerosa para mim, Sim, sabe? sim. Ah, E legal. pode Isso é ser, importante, né? é, Fazer uma coisa que a gente gosta, né? Claro que a gente precisa que isso seja rentável, mas é importante que isso dê prazer pra gente, né? sim. E assim, uma coisa que eu prezo sempre no estúdio é ter um clima legal, sabe? Isso, eu quero que todo mundo que vá lá fotografar lá no meu estúdio com a gente lá, tenha um dia agradável e saia de lá e fala, pô, Ah, legal. foi uma coisa bacana, porque geralmente campanha que eu faço, tanto de moda, quanto publicidade, quanto produto, Uhum. é uma concentração de tempo de trabalho das pessoas que tem que ser sintetizado em um dia. Então tem que estar todo mundo focado lá e não pode ser estressante, Sim. senão isso reflete Sim, sim. na produção, né? Legal. E aí tenta ser sempre Sim. um clima Então gostoso. eu percebi que quem for acessar a plataforma e conhecer o seu curso vai aprender muito mais do que fotografar em si, né? Vai aprender, como você mesmo disse, ter esse relacionamento com o seu futuro cliente ali, vai aprender sobre iluminação, vai aprender sobre técnica, vai aprender sobre muita coisa, né? Sim, tem os módulos de De, off como se fossem níveis, fotografia. assim, né, de aprendizado. E porque justamente tem os módulos técnicos e tem os módulos também de dicas profissionais que eu infelizmente aprendi errando, né? Porque eu não tive essas dicas. E aí é uma coisa que eu gosto de passar, que Sim. não é só exatamente câmera. Aham. E módulos mais avançados também para quem quer ir para estúdio, quer ir para coisas técnicas Ah, mais legal. avançadas. Aí a Entendi. gente tem módulo a Legal. módulo, Então, tudo isso a pessoa vai aprender lá no seu curso dentro da plataforma, né? com certeza. Ah, legal. Ber, fiquei muito feliz que você veio, aceitou o convite. Fica o meu convite também para o pessoal acessar a plataforma, conhecer o curso do Ber e conhecer sobre a Mote e acompanhar ela nas redes sociais, tá bem? Muito obrigado e até a próxima.